Olá, olá. Boa noite, gente. Tudo bem? Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Meu nome é Júlia Rocha. Eu tô aqui a convite da Lola Cosméticos para poder conversar com vocês sobre pandemia, sobre saúde mental na pandemia, né? Porque não estamos bem e, a princípio, a gente precisa reconhecer isso para poder enxergar isso como um problema e poder enfrentar isso de uma forma mais tranquila, menos traumática ou menos traumática possível, né? Então vamos começar a nossa conversa. Estou esperando um pouquinho o pessoal chegar. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Prazer enorme, viu, gente? Então vamos lá. Eu preparei uma conversa aqui com vocês e eu acho que tem algumas dúvidas que a gente vai responder no final. Depois eu vou tentar ler alguns comentários. Mas eu preparei aqui um fio da meada para a gente não se perder, né? Porque é muita coisa para falar. E eu queria começar falando desse contexto bastante adoecedor que a gente está enfrentando, né? Quando a gente fala de saúde mental na pandemia, a gente precisa lembrar que havia já a nossa vida com os nossos conflitos, com as nossas questões financeiras, com os nossos problemas emocionais, com as nossas doenças crônicas, com a nossa ansiedade, tudo previamente, né? Antes da pandemia acontecer. A gente já estava ali, né? Vivenciando tudo isso. E de repente fomos arrancados da nossa realidade, arrancados de uma forma abrupta, né? Não tivemos tempo de nos organizar minimamente para essa vida nova ali de isolamento que estava começando. E fomos, ou seja, tirados da nossa vida normal, né? E isso, de certa forma, nos une, indiferente da nossa classe social, indiferente da cor da nossa pele, né, indiferente das nossas origens. Todo mundo, todos nós, não estamos vivendo a vida que a gente vivia há algum tempo atrás, né? E essa forma de ser arrancado da nossa vida, sem aviso prévio, né, sem ter tido uma possibilidade de uma despedida, ou de acertar conflitos, ou de pagar dívidas, né? Conflitos familiares, questões financeiras, tudo isso ficando pendente, né, nos lembra um pouco o porquê da gente estar tão afetado, né? De certa forma, esse ser arrancado da nossa vida normal nos lembra muito o processo da morte, né? E aí, a partir desse ponto, eu queria começar a conversar com vocês de muito do que a gente entende hoje, né? Como a nossa tristeza, a nossa angústia em lidar com essa situação, vem dessa sensação desse luto, que a vida que a gente vivia ou o modo que a gente vivia morreu, né? Então estamos coletivamente vivendo um luto em todas as suas fases, desde a negação, né? Quando a gente dizia que não, que isso vai passar, isso é uma coisa simples, que a gente vai resolver rápido, né? Passando logo em seguida pela raiva, dizendo, nossa, que raiva de eu ter que ficar em casa, que raiva de eu ter perdido o emprego, que saco esse vírus que chegou, né? E depois passando pela barganha e tentando negociar com essa dificuldade, né? Então, será que eu posso trabalhar de máscara, né? Será que se eu abrir o meu negócio e eu for de máscara eu tô protegida? Mas será que se eu usar tal remédio, já me disseram que um cientista disse em algum lugar lá da Europa que esse medicamento era bom? E aí a gente começa a negociar, a barganhar, né, com a própria pandemia. Mas essa fase nos coloca o tempo todo, né, em contraposição com a realidade. E aí a gente se vê num momento onde a gente é obrigado a parar de barganhar, porque a realidade, os fatos falam mais alto. E aí vem a nossa compreensão da gravidade do problema, e aí a gente entra numa outra fase do luto, que é a fase da depressão, que eu acredito que muitos de nós estamos passando por ela. É claro que a gente já tinha as nossas questões anteriores à pandemia, mas é inegável que tudo isso que a gente está vivendo, essa nova realidade, soma-se aos conflitos que a gente vivia anteriormente, e aí a gente começa a ter uma situação de agravamento, muitas vezes, de processos de ansiedade, de depressão, de pânico nesse momento.
Além disso, né, e ao passar dessa fase, a gente vem a uma fase que, ao meu ver, é um pouco mais positiva, que é uma fase de aceitação. Porque quando a gente aceita a perda, a gente entende a dimensão daquela perda e consegue propor alternativas, saídas mais realistas, né? Considerando que, de fato, aquele modo de vida que a gente tinha morreu, literalmente, e a gente precisa enfrentar e criar um novo modo de viver e criar um novo mundo. Percebam que de alguma forma, então, tudo isso nos une, né? Não importa quem a gente é, se a gente é preto, se a gente é branco, se a gente é gordo, se a gente é magro, as nossas vidas mudaram e a gente foi pego de calças curtas, né? Então vamos partir daí. Uma mudança que nos obrigou a mudar de rotina, a estar longe de quem a gente ama, a não poder mais ir na casa da mãe, a não poder mais levar as crianças para ver a avó, a não poder sair para fazer uma atividade física, né, para espairecer um pouco. E a gente foi impactado em graus diferentes, é claro, porque nós somos pessoas diferentes, né? Então nós somos pessoas com estruturas psíquicas diferentes, de origens diferentes, famílias, criações diferentes, e também com estrutura financeira diferente. Então, cada um de nós, de acordo com a classe, o lugar que a gente ocupa dentro dessa sociedade, tinha uma possibilidade de reagir de forma diferente, né, a todo esse estresse. E tem outra coisa interessante que nos une também, que eu não seria negligente, leviana de não dizer sobre isso, que das coisas mais doídas que nos unem é que a gente está sob a mesma liderança, a gente está sob a mesma liderança política. Então, de certo modo, a gente está no mesmo barco, né? Isso aí, né? A gente lembrando que barco tem porão, que barco tem a suíte, né? O dono do barco está em melhores condições do que quem está aqui trabalhando, né? A classe trabalhadora está em lugares diferentes, mas a pandemia expôs essas diferenças, né? Então tá, a gente está unido por essas questões políticas e eu acho irrelevante a gente dizer que a gente não pode de forma nenhuma individualizar as questões que envolvem o nosso adoecimento, né? Como se a pessoa que se mostra hoje ansiosa, deprimida, como se fosse uma culpa dela. É uma pessoa que foi fragilizada e que não teve, como é que eu posso dizer, força suficiente para lidar com essa situação, porque a gente corre o risco de culpabilizar a pessoa e esquecer todo esse contexto adoecedor que a gente está vivendo. Talvez se a gente morasse em outro lugar, se a gente morasse em outro país, se a gente estivesse recebendo uma grana que pudesse sustentar a nossa família, para que a gente tivesse o nosso direito à vida preservado, para que a gente tivesse direito de cuidar e guardar a nossa saúde e a saúde da nossa família, talvez a gente não tivesse tão ansioso, tão entristecido, tão deprimido e se sentindo tão impotente diante dessa situação, né? Então, é importante a gente dizer isso porque a gente fala de saúde mental e saúde mental é política, né? Tanto que existe política pública em relação à saúde mental. Seria interessante, né, a gente comparar com outros países e dizer que em alguns países a letalidade da pandemia foi 10 vezes menor do que o que a gente está vivenciando, né? Então, como é que estaria a nossa ansiedade se a gente saísse nas ruas para fazer uma compra de mercado e a gente visse de fato só as pessoas que precisam estar nas ruas, né? Só os serviços essenciais funcionando? Como é que estaria a nossa ansiedade se a gente ligasse a televisão e visse que não foram 20 mil mortes, mas 2 mil? Então, é bom que a gente pense isso para a gente tirar das costas da gente e não individualizar a discussão e a responsabilidade pelo fato da gente estar adoecido, porque essa não é uma responsabilidade individual, mas sim coletiva, né? Então, bom, já falamos um pouco sobre essa ideia da política, né, do adoecimento mental, do sofrimento mental, mas eu acho que é muito importante a gente também trazer ferramentas, né, como que a gente pode lidar com esse sofrimento intenso que a gente está sendo exposto, o que de forma prática a gente pode fazer para isso. Então, bora lá conversar sobre isso. Eu tenho recebido um número enorme, né, de relatos de colegas que nos trazem informalmente, principalmente a produção desse conhecimento, né, sobre saúde mental no mundo inteiro é uma coisa
assustador. A gente não consegue ler todos os artigos, mesmo que a gente fique o dia inteiro lendo só isso. No entanto, no começo da pandemia, eu dizia, gente, eu quero os artigos sobre tratamento, eu quero saber que remédio que está funcionando, eu quero saber como é que a gente vai entubar esse paciente, achando que só essa parte orgânica, a dureza do processo de adoecimento físico era importante. Eu não tinha me tocado quão adoecedor é o processo do isolamento. E com o passar do tempo, eu acredito que isso tenha batido na maioria de vocês, né? Também, em algum momento a gente percebeu, poxa vida, isso aqui é difícil pra caramba. Ficar em casa é difícil demais. Estar em casa nas condições que a gente está, ainda mais ainda, né? Então, eu gostaria que a gente fizesse um treino, né? Um treino para a gente pensar na primeira ferramenta que a gente tem para lidar com essas dificuldades. Eu queria que a gente tentasse nomear o sentimento que a pandemia tem nos trazido, as sensações que ela tem nos trazido. A gente não tem o hábito, né, de falar a palavra, né, de colocar no campo da linguagem, trazer para esse concreto da linguagem o que a gente sente. Mas são justamente as palavras, né? É a linguagem que tem a capacidade de preencher esse vazio enorme que fica, esse buraco que a gente tem no peito. É por isso que é tão importante que a gente fale, que a gente diga, que a gente dê nome para o que a gente está sentindo, para a gente conseguir amenizar a dureza que é sentir isso. Para que vocês entendam do que eu estou falando, eu trouxe aqui um exemplo até fofo. Eu tenho a Gabriela, que é minha filha, ela tem 3 anos, e eu percebi que ela estava bastante angustiada, porque as crianças sentem muito, né, esse momento de isolamento. As crianças que conviviam em creche, ou na escola, ou no parquinho da praça do bairro, ou no condomínio, né, ou mesmo nas comunidades, estavam sempre na rua, agora elas estão literalmente presas em casa e muitas vezes sem entender de fato o que está acontecendo. Então, desde o começo, eu quis trazer para ela esse campo da linguagem e dizer para ela, olha, está acontecendo isso e isso, tem um vírus que ele é bem pequenininho, ele chama coronavírus, e ele entra no nariz e na boca da gente, por isso que a gente tem que usar máscara quando precisa sair, por isso que você não vai na escolinha. Então, desde o começo, eu quis trazer trazer uma linguagem acessível para ela, para que ela entendesse. E mesmo com o passar dos dias, ela foi ficando irritada, chorosa, resmungando, né, pedindo para sair, pedindo para ir para casa da vovó. E aí eu percebi que ela estava demandando essa, como eu posso dizer, essa vontade de falar, né? Assim, essa necessidade de trazer para um campo mais consciente dela, né? E aí eu comecei, uma coisa que eu faço há muito tempo, desde ela pequenininha, eu comecei a dizer, Gabi, conta pra mamãe, o que você está sentindo? Me conta, quais são, né? Eu queria trazer quais são os sentimentos. Conta pra mamãe, o que você está sentindo? Onde? E ela, né, de princípio ela falava, não sei, até que isso foi evoluindo. E aí ela conseguiu dizer, olha, mamãe, dói aqui, ou dói a cabeça, ou tá doendo a barriguinha. E aí a gente foi acompanhando, e toda vez eu perguntava, filha, como é que você tá sentindo? Como é que você tá sentindo? E ela começou a conseguir trazer para as palavras, né, trazer para a linguagem o que ela estava sentindo. E aí ela disse, mamãe, quando você vai trabalhar, eu fico com muita saudade, eu tenho muita saudade. Então não vai trabalhar, fica aqui. E foi importante naquele momento eu dizer para ela, filha, a mamãe vai trabalhar porque a mamãe precisa cuidar das pessoas que estão lá no centro de saúde esperando. A mamãe precisa estar lá, mas a mamãe vai voltar. A mamãe vai voltar, é rapidinho, a mamãe vai de manhã, quando for de tardezinha, pode esperar que a mamãe vai voltar e a gente vai ficar junto. Outro dia ela me disse, mamãe, eu tô com muita saudade da vovó, eu quero ir para casa da vovó. Eu tô com medo de não ver a vovó e esquecer a vovó. Olha a profundidade disso, né? Como ela conseguiu trazer em palavras algo que é muito complexo. Ela disse, olha, mamãe, eu preciso ver a vovó porque senão eu vou esquecer a vovó.
Olha só, uma menina de 3 anos, mas para isso acontecer, ela precisou que um adulto, consciente da importância do falar, do colocar em palavras o sentimento, trouxesse para ela esse espaço para que ela pudesse falar. Que isso hoje em dia é muito raro. Na maioria das vezes a gente está envolvido com outras coisas ou atropelando o nosso dia a dia e a gente não para dizer. E uma coisa que eu acho às vezes até mais grave, que a gente às vezes para dizer, mas a gente para dizer para um amigo, ou para a mãe, ou para o irmão, e às vezes não é um ambiente protegido, né, de um profissional psicólogo, por exemplo. Então, quando a gente fala para a mãe, a gente pode escutar, mas isso não é nada, minha filha, fica tranquila, isso vai passar, né? Numa forma de negar aquilo que a gente está sentindo. Ou quando a gente fala para uma amiga e a amiga fala, ai amiga, se eu fosse você, eu acho que eu faria de tal e tal jeito. Gente, é importante falar? É importantíssimo. Mas é importante falar com a pessoa certa. É importante falar no ambiente certo. E é por isso que eu trago aqui a minha preocupação e a importância do profissional que se formou e se especializou em ouvir, está tão inacessível nesse momento para a gente. Né? Os postos de saúde, eu trabalho no SUS, né? Sou uma militante pela saúde pública com muito orgulho. Os postos a gente não está podendo fazer esse tipo de escuta do paciente. E muitas vezes o paciente precisa só falar num ambiente protegido, onde ele não vai ser julgado pelo que ele traz. Num ambiente onde a gente vai examiná-lo e dizer, olha, tá tudo bem com o seu corpo, mas será que as emoções estão bem? Será que você precisa conversar sobre isso? Porque quando a gente fala, a gente está tendo uma oportunidade de se escutar e de reorganizar aquele fluxo de pensamentos muito intenso, às vezes desorganizado, e essa organização traz para a gente um acalanto, uma calmaria, que é o que vai nos fazer dar o próximo passo, né? Essa evolução que eu percebo desde uma criança de 3 anos, que quando começa a ser questionada sobre os seus sentimentos, diz, eu não sei. E depois ela diz, eu preciso ver a minha avó, senão eu vou esquecer a minha avó. É justamente ela tentando organizar suas angústias. E aí, quando a gente não fala, tem um psiquiatra cearense que eu gosto muito, o nome dele é Adalberto Ferraz, ele criou uma metodologia chamada terapia comunitária integrativa, que ele usa muito do saber popular para poder curar a comunidade. Então ele diz que, né, no Ceará tem um ditado popular que fala assim, quando a boca cala, o corpo fala. Então, quando a gente não diz sobre os nossos sentimentos, não se preocupe, o seu corpo vai dizer. Então, quando eu não consigo dizer, olha, tá ruim pra caramba, eu tô muito angustiada, isso é triste pra mim, eu preciso desabafar, me escuta, por favor. O nosso estômago fala, a nossa cabeça fala, a nossa barriga fala, o nosso intestino fala. E se a gente fala sobre isso, o corpo sara. É bonito esse dito popular, né, de uma sabedoria imensa. Quando a boca cala, o corpo fala. Mas quando a boca fala, o corpo sara. E olha que interessante a gente poder, nesse momento, ressaltar a importância essencial desse profissional, que é a psicóloga e o psicólogo. E é por isso que, quando eu estava preparando essa nossa conversa, eu dei um Google lá, atendimento online. A gente tem hoje muitos psicólogos atendendo de forma organizada, né? Então, alguns coletivos atendendo de forma gratuita, outros profissionais atendendo de forma individual, né? Seus pacientes dos consultórios. Mas se você é uma pessoa que está passando por um momento de intensa angústia, né, que está se sentindo incapaz de lidar com esses sentimentos, é importante que você busque esse recurso, né? Joga lá no Google, atendimento psicológico online, gratuito. Eu sei que tem, inclusive eu até anotei aqui, eu vou achar daqui a pouquinho aqui nas minhas anotações, uma universidade, se não me engano é do estado do Espírito Santo, que está fazendo voluntariamente um atendimento qualificado dessas pessoas que estão enfrentando esse momento mais fragilizadas emocionalmente, né? Eu queria começar
trazendo né, já que a gente não está aqui, eu não estou falando como psicóloga, eu estou como uma, né, eu não tenho nem essa capacidade, eu sou uma médica de família, então eu queria trazer aqui ferramentas para a gente começar a lidar com esses sentimentos, com essas angústias e poder enfrentar até mesmo o nosso contexto familiar, né, para que a gente consiga se colocar e consiga buscar ajuda profissional. Então, a primeira coisa que eu citei aqui, só um minutinho, tá, gente? É em relação ao nosso hábito de deslegitimar tudo que a gente sente. Então, essa ideia de que a fulana está passando por uma situação pior e não está tão ruim quanto eu tô. Essa ideia de que a fulana perdeu o filho e não está tão arrasada como eu tô. Outro dia eu escutei de uma amiga médica, ela trabalha na organização, né, na gestão, então ela não trabalha no atendimento ao paciente. E aí ela entrou numa situação de extrema tristeza, angústia, e ela me dizia, eu não posso estar sentindo isso, porque eu nem tô lá na UPA atendendo os pacientes, eu nem tô no CTI com os pacientes graves, como é que eu posso estar me sentindo assim? Então olha como a gente se violenta nesse sentido, como a gente não legitima o que a gente sente. Então, o que eu sinto, mesmo que eu esteja aqui protegida dentro de casa, que o meu direito à saúde, o direito à vida esteja sendo preservado, o que eu sinto, esse desânimo de levantar, de tomar um banho, de conseguir me organizar para ser minimamente funcional durante o dia, isso é legítimo. Né? A dor de cabeça que eu estou sentindo, a dor de estômago, a vontade de morrer, o pensamento de morte, tudo isso é legítimo. Eu tenho o direito de me sentir assim, eu não estou errada de estar sentindo essas coisas. É difícil quando tem um contexto familiar todo dizendo, não, isso que você está sentindo é mimimi, você está frágil demais, mas não, a gente, primeiro de tudo, a gente precisa dizer, olha, eu tenho o direito de me sentir assim. E eu acho até que a gente pode ir além, dizer o seguinte, quem está desajustado, né, muito entre aspas, tá? Mas quem está desajustado num mundo tão injusto, essa pessoa precisa ser considerada como alguém saudável. Né? Uma pessoa que reage de forma muito indignada a esse mundo injusto, ela é uma pessoa saudável. Seria estranho, né? E eu pensaria assim, gente, essa pessoa é meio estranha. Será que ela tem uma sociopatia, uma psicopatia? Será que ela tem um transtorno de caráter? Uma pessoa que está vivendo absolutamente bem, normal, não está sentindo nada com tudo isso que a gente está vivendo? Opa, peraí, essa pessoa tem alguma coisa, né? E uma coisa que eu até acho que já citei é que é o seguinte, quando a gente se compara com a fulana que está reagindo super bem a tudo isso... E eu que sou frágil, a gente esquece de pensar que a gente está num mundo que a gente vive numa certa forçação da aparência, né? Principalmente nesse mundo de redes sociais. Então a gente abre o Instagram e rola assim, o feed, e fala, gente, tá todo mundo bem, só eu que tô ruim. Mas na verdade tá todo mundo dizendo que tá bem. E aí a gente mais uma vez se sente sozinho nesse mal-estar. A gente se sente abandonado nesse mal-estar. Não, peraí, então o problema é comigo, porque se tá todo mundo bem... Gente, ninguém tá bem. O mais importante é que a gente entenda isso. Ninguém está bem. Né? Assim, eu vejo às vezes, tem dia que eu tô melhor, tem dia que eu tô mais fragilizada, e aí eu começo a lançar mão de algumas ferramentas para poder lidar com essa situação, porque se tá todo mundo falando que tá bem, tá todo mundo mentindo. E você dizer que só você, então, que a culpa é sua porque você tá mal e tá todo mundo bem, é um erro, justamente por isso, né? Que a gente não pode cair nessa armadilha. Então, só um minutinho, tá, gente? Eu vou voltar aqui no meu fio. Vocês vejam como que é interessante a gente pensar nessa questão da politização, né, do sofrimento. Como é que eu vou dizer para uma mulher negra que está passando aperto numa comunidade violenta, cuidando dos seus filhos sozinha, com a despensa quase vazia, sem ajuda do Estado, com violência policial batendo na porta dela o tempo todo, como é que eu vou dizer para essa mulher que o que ela precisa é de um comprimido?
é de um antidepressivo, porque é ela que está errada, então eu preciso consertá-la quimicamente. É só uma questão de neurotransmissores. Percebem como é que a gente, o tempo todo a gente flutua entre o individual, o que é individual e o que é coletivo? O tempo todo a gente tá falando disso. Aí eu vou dizer para essa mulher que o que ela precisa é de meditação. Ela precisa de mindfulness, que ela precisa de exercícios de respiração, que ela precisa fazer atividade física. Pensa como isso é cruel, né? Quando a gente ignora a realidade extremamente adoecedora e começa a exigir dessas pessoas o que o sistema não permite que elas tenham para dar, né? A resposta, né, que as lideranças políticas dão à crise determinam também o nosso adoecimento. É em nome da nossa saúde mental que a gente precisa buscar essas ferramentas para poder lidar com isso e legitimar, né, legitimar a nossa dor, o nosso sentimento, dizer o quanto isso é legítimo, é possível, é justo. É um primeiro passo para a gente poder se permitir esse sofrimento. E a segunda coisa, depois de legitimar o nosso sofrimento, é justamente falar. Mas como eu tinha dito, não falar para qualquer pessoa, né? Buscar um profissional, psicólogo, psicóloga, para que a gente tenha segurança, para estar num ambiente protegido de julgamentos, para que a gente não seja, por exemplo, julgado, né? Se eu falo, por exemplo, eu tenho uma religião e a pessoa com quem eu estou falando tem outra, ela pode dizer que o meu sofrimento é falta de Deus, né? Se eu falo para uma pessoa que não está preparada para ouvir, ela pode dizer que o meu sofrimento é pequeno, é menor, e aí eu começo todo o meu trabalho de dizer que aquilo era legítimo começa a ir por água abaixo. Aí eu queria até conversar sobre isso um pouquinho mais, né? Porque é tão difícil a gente encontrar dentro da nossa rede de apoio alguém capaz de nos ouvir sem nos julgar. Então eu queria fazer esse convite para você. Se você está se sentindo um pouco mais tranquilo, mais sereno nesse momento tão difícil, e se você pode ser a rede de apoio que alguém precisa, que bom seria se você acolhesse a dor e o sofrimento de alguém sem julgamentos, né? Sem dizer que o que aquela pessoa precisa é de serviço, ou sem dizer que aquilo é falta de Deus, ou sem dizer que aquilo é mimimi, é preguiça, né? Escutar sem julgar. Se você pode fazer isso por uma pessoa, principalmente uma pessoa que está mais fragilizada, que é mais vulnerável socialmente, você estaria de fato sendo alguém muito relevante em todo esse processo. A terceira coisa, né, então depois do legitimar e do falar, a terceira coisa que eu quero deixar aqui é que tudo fica muito mais fácil quando a gente está organizado coletivamente, né? A gente vive num contexto social que nos estimula muito a sermos individualistas, né? E é aquela lei do cada um por si, né? Mas nessas horas a gente percebe que a importância da gente se sentir parte de algo maior. Então, seja num coletivo de mulheres negras ou num coletivo de mulheres, né? Seja num coletivo de pessoas com deficiência, seja num coletivo de mães, seja num coletivo de estudantes, nos próprios sindicatos, né, de trabalhadores ou mesmo nos partidos políticos. A gente se organizar coletivamente faz com que a nossa fala e as nossas demandas elas ganhem um tom mais forte e sejam mais ouvidas, né, e cheguem mais longe. Não é à toa que há tanto interesse em criar essa sociedade individualista onde ninguém se dá com ninguém e a população está cada vez mais desorganizada e por isso cada vez mais fragilizada, né? E uma outra coisa que eu quero trazer para a nossa discussão, eu acho importante a gente falar sobre isso, é que um certo nível de ansiedade, ele é absolutamente normal. Isso Kiev Oficial está dizendo mulheres empreendedoras, né? O coletivo de mulheres empreendedoras. Olha que interessante como as pessoas podem juntas falar muito mais forte, muito mais alto, serem ouvidas e se apoiarem, né, mutuamente. Então, seguindo a nossa conversa sobre a ansiedade, eu acho muito relevante que a gente perceba que a ansiedade, um certo grau de ansiedade,
ele é muito salutar, né? Historicamente, desde os nossos antepassados, estar minimamente ansioso foi o que nos impulsionou, né, assim, para conquistas, para nossa sobrevivência. Então, estar ansioso ou alerta ou antecipar uma certa situação, né? O que é a ansiedade? É a antecipação do futuro. Olha, pode ser que se eu for no supermercado sem máscara e ficar encostando em tudo e falando muito próximo das pessoas, eu vou adquirir esse vírus, eu não quero passar por isso. Então, a minha ansiedade me faz colocar máscara e manter o distanciamento social. Então, percebe que a ansiedade, um certo grau de ansiedade, ele está ligado com um instinto mesmo de sobrevivência. Então, a gente preocupa sim com o paciente que está ansioso em sofrimento, mas é importante que a gente saiba que um certo grau de ansiedade nos protege. E aí a gente vai entender que estar ansioso não é um problema, desde que isso não esteja te trazendo prejuízos reais, né? Então, um pouquinho de ansiedade, não é possível que alguém esteja passando por tudo isso sem uma gotinha de ansiedade no seu dia a dia, né? Então, vamos lá. E lembrando sempre do contexto, né? Se o meu contexto, se o meu entorno ele é tranquilizador, eu consigo diminuir o meu nível de ansiedade. Então, nós vamos conseguir amenizar muito a nossa ansiedade nesse momento se a gente conseguir, seja com uma ajuda profissional, seja com uma autoavaliação feita num ambiente minimamente tranquilo e silencioso, né? Fechar a porta do quarto, sentar na cama, respirar fundo, pensar, ok, eu tô me sentindo agitada, eu tô me sentindo ansiosa, eu tô com medo, eu tô assustada, certo? Eu tô sentindo tudo isso, eu tô sentindo isso e isso é legítimo, eu tenho o direito de me sentir assim, eu acolho essa angústia, mas deixa eu ver aqui o que disso que tem fundamento. O que é um medo infundado que está me gerando adoecimento e o que é uma ansiedade que está me protegendo. Então, assim, eu tô taquicárdica o tempo todo pensando em cada pessoa que entra na casa, ou eu tô pensando em limpar a superfície da casa. Peraí, como é que eu preciso ficar o tempo todo limpando a casa? Isso tem alguma racionalidade nisso? Né? E justamente é difícil a gente exigir isso da pessoa muito ansiosa, mas da pessoa que tem consciência de que aquilo não tem racionalidade, eu posso, através dessa reflexão e desse parar para pensar, mudar esse padrão de comportamento, né? E como é que a gente identifica uma situação de ansiedade, né? E isso trazendo um sofrimento? A gente tem alguns sintomas que são bastante típicos, né? Que são os batimentos cardíacos acelerados, essa sensação da palpitação, né? Assim, apertem o coraçãozinho aí para eu saber quem tá assim, com o coração acelerado, toda hora sentindo o coração descompassado, essa tensão muscular que a gente esbarra aqui e fala, ai meu Deus, nossa, quanto nódulo, quanta tensão muscular, nessas dores no corpo, esse mal-estar geral. Agora, só para eu entender, quem tá com insônia aí? Dá um coraçãozinho aí para mim, quem tá com insônia. Quem tá com horário de sono total... Ave Maria. Quem tá com horário de sono totalmente bagunçado? Né, o fluxo intenso de pensamento, então às vezes eu deito para dormir, eu tô cansada, tô com sono, eu deito para dormir e começo. Meu Deus, pandemia, vírus, supermercado, meu Deus, o sapato do lado de fora da casa, eu chego em casa, eu tenho que tomar banho, mas eu tiro a máscara primeiro, eu vou aonde, eu piso aonde, será que... Gente, toda essa necessidade que se impôs pra gente, essas mudanças de comportamento, todo esse cuidado com a higiene, com a limpeza, isso tudo é um gerador de ansiedade. Muitas regras que eu preciso seguir, modos de agir, né? Assim, qual que é a ordem das coisas que eu preciso fazer, se eu deixar o sapato aqui, mas se eu pisar, se eu esbarrar no sofá. São muitas coisas que nos levam a essa ansiedade, né? E aqui eu quero abrir um parêntese para falar de outros grupos sociais, né? Que estão mais vulneráveis, mulheres e homens que são trabalhadores e que são obrigados a estarem em contato com um monte de gente sem necessidade, né? Homens negros, mulheres negras que não só são desestimulados a darem voz aos seus sentimentos, como muitas vezes são
destituídos de humanidade, né? A gente passa, dentro de uma sociedade estruturalmente racista, a gente passa por um processo de desumanização dessas pessoas. Então são pessoas que, de certa forma, não se sentem nem no direito de questionar essa situação que a gente está vivendo. Então, objetivamente, o que nesse momento a gente pode fazer para melhorar um pouco a nossa capacidade aqui de lidar com essa situação? Nesse momento, gente, decididamente não é o momento da gente, como eu posso dizer, ir às vias de fato e decidir conflitos e bancar situações de discussão, acertar as contas. Porque é claro que cada um vai tomar suas decisões, né? Assim, eu não estou aqui para ditar regra de jeito nenhum, mas muitas vezes a gente está dentro de casa com quem nos agride, seja mentalmente, emocionalmente, verbalmente, fisicamente. Então, acertar as contas nesse momento, colocar tudo em pratos limpos, porque agora eu preciso discutir essa situação, talvez não seja esse um momento seguro. Porque caso a situação descambe para uma agressão mais intensa, a gente não tem para onde ir, né? A gente não tem uma casa para um acolhimento, a gente não tem um parente que a gente pode recorrer. Então talvez esse não seja um momento da gente fazer acerto de conta entre famílias, com o marido, com seu filho, com seus pais, justamente porque muitas vezes a gente está numa situação de vulnerabilidade dentro da nossa própria casa. E como isso é doído, né, minha gente? Uma outra coisa que eu percebo também que é um gerador, né, isso os estudos já trazem, que é essa nossa necessidade de atualizar, é o F5 toda hora, nas notícias, nas novidades, como diz, nas novas novidades, porque não é nem novidade mais, porque a cada segundo a gente quer atualizar o feed para saber o que aconteceu, o que o presidente falou, qual que é a orientação do Ministério da Saúde, o que eu faço agora no supermercado, academia abre ou não abre, salão de beleza. Gente, numa boa, ficar o dia inteiro no celular, na televisão, da televisão sai pro rádio, aí sai de carro, liga o rádio, e aí saber o que as coisas que estão acontecendo de tempo em tempo. A gente já está há 2 meses assim. Se isso é adoecedor no nosso dia a dia, você imagina você trancado dentro de casa com todos esses problemas e ainda fazendo essa busca jornalística de tempos em tempos. Então, isso acaba com a saúde mental de qualquer um, né? Não só as pessoas que já são ansiosas, que têm um funcionamento ansioso, vão estar mais desesperadas nesse momento. Qualquer um que ficar desse jeito, se atualizando a todo momento, não dá conta, né? Não dá conta e eu acho que é importante a gente reconhecer isso. O celular ele passa a ter a ser um gatilho de um comportamento viciado, né? A gente tem uma história do só mais um pouquinho, né? Mas peraí que agora eu não posso sair porque vai acontecer isso, isso e isso. Peraí, deixa eu ver o que o fulano postou, qual jornal postou o quê. E se a gente for esperar, não existe um momento perfeito para que a gente desligue o celular. Talvez seja assim, ó, agora, pá, e desligo. Por quê? O feed não tem fim, né? Ele é infinito. E o comportamento viciado, ele chega no cérebro como uma necessidade real que eu preciso suprir a todo momento. Então, o seu cérebro vai te dizer o tempo todo, olha, não largue, aconteceu alguma coisa, cheque o Instagram, cheque o WhatsApp, cheque o Facebook. E a gente precisa ativamente pegar e falar, olha, a partir de hoje eu vou ter um horário para mexer no meu celular. Eu falo de uma experiência, eu brinquei outro dia, eu gravei um vídeo sobre isso numa empresa, e eu disse, olha, eu fiquei 3 dias sem mexer no celular e sem ligar o rádio. Quando eu novamente me propus a ligar o celular e ligar o rádio e a televisão, as coisas estavam mais ou menos iguais ao que eu tinha deixado há 3 dias atrás. Só que eu estava diferente. Eu tinha me dado 3 dias de folga e o meu cérebro agradeceu essa folga. Então foi bom para mim ter me dado essas férias. E aí eu engatei em mais alguns bons dias e tenho feito isso, né? Eu estava ficando... o paciente atrasava, eu estava no celular. Um intervalo para o almoço e eu no celular. E aí eu decidi que eu não ia mais fazer isso, que eu ficava 8 horas por dia no celular. E aí eu me vi com 8 horas a mais no dia. Pude descansar, pude conversar, pude ler,
pude produzir textos para as minhas colunas, pude começar a escrever livro. Então, olha que coisa interessante, né? Como que a gente pode fazer diferente, e isso me tornou uma pessoa menos ansiosa nesses dias, né? Uma outra coisa importante que eu acho que é relevante demais para esse momento, a gente, por mais que isso seja difícil, a gente criar uma mínima rotina para os nossos dias. Mesmo que a gente tenha consciência de que é preciso flexibilizar. Eu não preciso criar uma rotina espartana do tipo, às 7 horas eu levanto, às 7h10 eu tomo café, às 7h30 eu tomo um banho, às 8... Não, calma, não é bem por aí. Mas eu preciso ter um momento de acordar que seja em torno de tal hora, que é a hora que eu vou escolher. Eu preciso ter um momento para as minhas refeições e é bom que eu tenha um lugar para elas. Né? Então, se é na mesa que eu gosto de fazer minhas refeições, então eu vou me sentar à mesa e eu vou fazer minhas refeições ali, criar pequenos rituais. Se eu gosto de cuidar da preparação dos meus alimentos, então 11h30 eu paro e eu vou à cozinha e eu preparo rapidinho os meus alimentos e eu chamo todo mundo para a mesa, e aí a família vai poder se organizar, poder ter aquele momento ali de encontro, e aquilo se torna um momento de leveza dentro dessa situação difícil que a gente está vivendo. Então, ter a casa organizada minimamente, né? Não é pra gente sair aí igual louco fazendo faxina, a não sei que você queira, né? Cada um tem seus mecanismos aí de lidar com essa situação. Mas manter os ambientes organizados nos trazem um conforto, né? Então, chegar num ambiente ele está organizado, chegar no quarto ele está organizado, me ajuda a dormir. Chegar no meu escritório ou na minha sala de estudos e ter a minha mesinha organizada me ajuda a estudar, me ajuda a lidar com os problemas que vão chegar. O nosso cérebro, ele ama rotina, e tudo que a gente não está tendo agora é rotina. Então, se a gente criar esses pequenos artefatos, assim, essas pequenas ferramentas, isso nos ajuda a manter um pouco da nossa sanidade, né? É claro que tem muitas coisas envolvidas, mas isso é, sim, uma ferramenta muito relevante. E aí trazer para o campo do concreto as nossas aflições, né? O que nos está causando ansiedade, seja pela escrita, seja pelo registro digital, né? Num texto, num drive, escrever, ou falar sobre as coisas que me incomodam. E uma coisa que eu tenho percebido, né, que as pessoas em home office, as pessoas que estão tentando produzir alguma coisa em casa, elas estão trabalhando quase que em tempo integral. Vocês já ouviram esses relatos de pessoas que assim, pessoas que estão trabalhando de 7 horas da manhã, a hora que acordam, não param nem para almoçar, comem ali na frente do computador, porque eu tenho que trabalhar mais, senão meu chefe vai me dispensar, ninguém pode ficar sem emprego nesse momento. Então, percebem, as pessoas saem, o Átila, que é meu marido, né, ele começa a trabalhar, tem hora que eu nem saio, e olha que eu saio bem cedo, eu saio 6 e poucas, 6h30 da manhã para trabalhar, e às vezes eu saio, ele já tá ali trabalhando faz tempo. Quando eu chego, ele ainda está trabalhando, eu falo, nossa, mas não vai parar? E aí eu tomo banho, e aí eu vou dormir, e ele está lá, eu falo, gente, isso não deve ser legal. Né? Então, a gente colocar esses limites, respeitar que a gente está dentro de casa, a casa virou nosso ambiente de trabalho, mas a gente não é só trabalhador, a gente é pessoa, a gente é amiga, a gente é marido, a gente é esposa, a gente é filha. Então, entender que a gente tem essas múltiplas funções do mundo, né, e acolher essas nossas limitações, né, entender que a gente precisa colocar limites também no nosso trabalho. E uma coisa que eu tenho feito, como a gente está cheio de pequenos problemas para resolver, a gente coloca assim, ó, amanhã eu vou fazer essas 20 coisas, e faz uma lista de 20 coisas para fazer, que gera uma imensa frustração, porque é lógico que ninguém consegue resolver 20 problemas num dia, né? Isso gera uma imensa frustração, e muitas vezes a gente não anotou isso em lugar nenhum, a gente vai para a cama com esses problemas, vocês já repararam? Então a gente deita e começa, amanhã eu tenho que fazer isso, aquilo, amanhã eu vou em tal lugar, tal, eu tenho que comprar isso que está faltando, eu tenho que fazer... Gente, e aí a gente não descansa na cama. Então, uma ferramenta interessante para a gente lidar com isso é a gente ter um bloco de notas. Então, naquele bloco de notas, eu anoto, amanhã vou fazer tal coisa e tal coisa.
Se der tempo, eu faço tal coisa. E olha que legal vai ser você chegar no final daquele dia e falar, olha, fiz as 3 coisas que eu me propus, ainda tem um tempinho, acho que eu consigo fazer essa 4ª. É muito melhor do que a gente colocar 20 coisas e conseguir fazer uma, não conseguir fazer nenhuma. Né? Então, ter essa programação realista e deixar isso concreto, né? Seja num bloco de notas, seja no despertador do celular, para a gente não ter que ficar fazendo isso tudo na madrugada, pensando e não dormindo, é uma ferramenta interessante. A Isa falando, amo bloco de notas. Gente, eu sou a rainha dos caderninhos. Eu tenho caderninho de tudo, vocês não fazem ideia do que é isso. Então, vamos lá. Respeite, isso é interessante, respeite e acolha a sua história de vida. Pessoas que tiveram experiências de abandono, de violência, de maus tratos, de traumas, vão reagir de forma muito diferente a esses tempos que a gente está vivendo. A gente usa as ferramentas que a gente tem, né, durante a nossa vida toda. Se a gente foi privado de aprender a lidar melhor com as nossas emoções, porque vivemos num ambiente desfavorável a isso, a culpa não é nossa, né? E cabe a nós reconhecermos com sabedoria esse passado e entender que as nossas vivências demandam uma ajuda profissional. Né? Então, não adianta a gente trazer a depressão da infância e de achar que a gente vai resolver isso com um bloco de notas ou com uma ferramenta que a gente viu num vídeo, numa live, dentro de uma pandemia. Né? A gente precisa reconhecer o quão grave ou o quão difícil de lidar é o nosso passado, a nossa história de vida, para a gente dar o valor devido a isso e buscar ajuda profissional, né? Então, estamos caminhando para o final, né? E uma outra ferramenta que eu queria deixar é que a gente está num momento que é impossível se fazer grandes previsões. Ninguém aqui que está aqui acompanhando, nem aquele cientista, né? Aquele virologista, assim, o Átila Yamarino, né? Nem ele consegue fazer previsões. Então, nos angustia muito dizer que a gente não sabe como a gente vai estar daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Essa incerteza, ela gera uma ansiedade imensa. Mas talvez a gente consiga enganar um pouquinho o nosso cérebro fazendo pequenas previsões, né? Não dizer assim, ó, daqui 2 meses eu não sei como eu vou estar, mas daqui 1 semana eu quero ter conseguido fazer tal coisa, né? Eu vou plantar aqui uma horta aqui na minha casa, daqui 1 semana eu já quero estar comendo a minha própria cebolinha, a minha própria salsinha. Pequenas previsões que vão distraindo a nossa mente e trazendo um pouco de qualidade de vida pra gente, né? Então, dentro de diversas realidades, né? Assim, se eu tô sem grana, eu vou aprender a fazer um bolo. E aí daqui 1 semana eu vou anunciar aqui no meu prédio que eu estou fazendo um bolo e que eu vou vender esse bolo e aí eu vou ter uma grana para poder comprar as coisas que eu estou precisando. É até leviano, seria leviano da minha parte se eu não considerasse o gravíssimo contexto social que a gente está passando, que a gente está inserido. Nada disso pode ser avaliado fora de um olhar político e politizado. Mas como dizem os sociólogos, né? E o Betinho dizia isso, quem tem fome tem pressa. Então, quando a gente tem um problema e precisa resolvê-lo, a gente precisa de ferramentas mais imediatistas. Mas a gente precisa muito olhar de forma mais integral para o nosso contexto e entender que a gente não está sozinho, que existe um sistema que legitima esse sofrimento que a gente está vivendo, né? Existe um sistema que legitima um líder de um país do tamanho do Brasil negar um auxílio emergencial para os mais vulneráveis, negar a necessidade e o direito da pandemia, né? Que a pandemia impôs da gente se isolar dentro de casa. Então existe um sistema muito maior que nos impõe esse tipo de situação, né? Então, nesse momento onde a gente mais precisava, né, de psicólogo, de amigo, de poder sair para a rua, de curtir um bom samba, né, de sair um pouco, a gente não pode. Então a gente tem que lidar com as ferramentas que são possíveis para a gente. Estar de verdade com as pessoas nos momentos que você se propõe a estar é muito importante. A gente reclama que a gente não pode ver o fulano, mas a pessoa que mora com a gente também não vê, porque a gente está aqui, ó,
Então, ter esse olhar crítico, né? Assim, peraí, eu não posso ver um monte de gente, mas tem umas pessoas que eu posso ver. Elas estão aqui do meu lado. E como é que eu estou lidando com elas? Eu estou dando a elas e recebendo delas a atenção que a gente poderia dar um para o outro, né? Então, fazer essa experiência é muito interessante. E, além disso, eu queria puxar na nossa memória, assim, a nossa força, dizer do tanto que a gente já viveu de dificuldade, né? E principalmente quando eu falo da classe trabalhadora, eu falo das pessoas que estão aqui segurando esse país nas costas, o tanto de coisa que a gente já viveu e que a gente enfrentou e que a gente conseguiu lidar. E que a gente conseguiu sair lá, fazer essa travessia, atravessar esse rio e sair lá na outra margem desse rio, né? Buscar quais foram esses nossos recursos, o que a gente usou para lidar com essas situações. E aí, por último, para finalizar mesmo, e depois eu vou para as perguntas que as meninas nos mandaram, né, via direct, o respeito à fisiologia do nosso corpo. Agora eu vou falar como médica, tá? Agora eu vou falar da bioquímica, da química envolvida nesse todo esse processo. E aí eu falo para mim mesma, né? Tô falando para vocês, mas eu também preciso me escutar. A gente tem necessidades básicas do nosso corpo e a gente não respeita nem elas. Então, eu me vejo às vezes assim, tô com vontade de fazer xixi, mas nossa, esse paciente está esperando há tanto tempo, deixa eu chamar ele primeiro, depois eu vou no banheiro. E aí a gente começa, segura o xixi. Aí dá meio-dia a gente fala, nossa, eu tô com fome, gente, mas tem tanta gente me esperando lá fora, eu não vou parar para almoçar agora, eu vou chamar mais 3 pacientes e depois eu vou almoçar. E aí a gente vai. E aí quando a gente vê, a gente segurou um xixi 6 horas. A gente segurou uma vontade de fazer um lanche 3 horas. A gente segurou uma vontade de tomar um cafezinho 2 horas. Não respeitar essa fisiologia básica do nosso corpo é um gatilho enorme para aumentar a nossa ansiedade, porque a gente começa a produzir substâncias que vão nos deixando cada vez mais agitados. E aí a gente entende, olha que interessante, que essas substâncias vão nos deixar tão inquietos a ponto de que o nosso trabalho não vai ser exercido da melhor forma possível. O nosso atendimento à pessoa que está precisando da nossa ajuda, o texto que a gente está escrevendo, ou a planilha que a gente está preenchendo, não vai ser feito da melhor forma, porque a gente não está respeitando o nosso corpo. Aí, olha aqui, Senhor Weimar. E não estou lendo direito o nome. Nossa, eu sou assim. Nós somos assim. E isso gera muita ansiedade. Então, para finalizar, eu queria deixar isso, assim, essa ideia de que a gente precisa aprender a escutar o nosso corpo. E falar também de que se você está em sofrimento, se você está angustiado nesse momento, você é uma pessoa saudável. Você é uma pessoa que tem senso ético, você é uma pessoa que tem senso de humanidade, de coletividade. Se você está muito revoltado com as coisas que estão acontecendo nas comunidades brasileiras nesse momento, se você está entristecido, se você está ansioso, parabéns, está tudo certo. O problema não é com você. O problema é esse sistema que permite que tudo isso aconteça de forma tão injusta e que a gente é obrigado a naturalizar. Mas nós não precisamos naturalizar, a gente a gente pode seguir um outro caminho. As meninas da Lola me mandaram alguns arquivos aqui, né, com as dúvidas que algumas Loletes nos trouxeram, e aí eu vou tentar responder algumas perguntas. A gente já está caminhando para os 7 minutos finais, né? Então vamos lá, a Karina perguntou de forma prática, como implementar na área da favela o consumo consciente? Que interessante, porque eu sou vegana e sou ecossocialista, eu tô falando de um ambiente completamente diferente, né, Karina? Tenho esse direito à moradia, um direito... Eu não gosto de falar privilégio, porque não é privilégio, é um direito que todo mundo devia ter, né? Que todo mundo tem, mas que não é respeitado pelo Estado brasileiro. Então, eu tô num lugar social onde eu tenho soberania alimentar, onde eu consigo escolher as coisas que eu vou comer, onde eu posso acessar alimentos de qualidade, e a maior parte das pessoas na comunidade não tem essa situação, não vivem nessa situação. Eu não gosto muito desse consumo, desse termo consumo consciente, consumo sustentável,
Porque dentro do capitalismo não tem nada sustentável. Então eu vou te responder de forma prática. Como implementar na área da favela o consumo consciente? Derrubando o capitalismo. Tornando o capitalismo um sistema obsoleto. Né? Assim, implementando outras formas de produzir e distribuir riqueza que não sejam explorando até o osso, até a última gota de sangue as pessoas nas comunidades. Mas olha, eu tenho observado algumas experiências, né? Claro que a gente tem aí algumas experiências super positivas de hortas comunitárias, do incentivo ao alimento integral, do alimento não industrializado, mas assim, eu acho que a resposta mais politizada que eu teria para te dar é justamente isso. Eu tenho aproveitado muito a minha quarentena, gente, para me tornar cada vez mais comunista. Então, obrigada, Lola, não é qualquer marca que compra um discurso desse. Então, oi, meu amor, que foi? Deixa eu mostrar para vocês aqui quem tá chorando. Aqui, ó, né, Nina? Pronto. Eu começo a falar muito, gente, acaba que as pessoas, os seres vivos dessa casa começam a demandar minha atenção. Então é isso, eu acho que a minha resposta seria essa. Então, como que eu estou fazendo? Eu tenho estudado muito, uma coisa que tem melhorado muito a minha saúde mental. Eu tenho estudado muito, Dione, sua linda, sobre política, sobre sociologia, e tenho pegado muitas indicações de leitura com pessoas que eu tenho aprendido a admirar. A Sabrina Fernandes é uma youtuber que eu tenho ouvido muito, né, e tenho lido muita coisa do que ela indica nos seus vídeos lá no canal dela, no Tese 11, e tem sido muito bom para mim, assim. Eu acho que ela pode nos ajudar nessa construção, viu, Karina? Depois a Nai dizendo, sofro demais de ansiedade e acabei de ser demitida. Como me organizar? Olha como é que é interessante, né? Como é que a política nos causa um intenso adoecimento. Em muitos países os empregos estão sendo protegidos de forma imposta pelo Estado, né? Eu sei que a Lola Cosméticos, olha que coisa boa, gente, tá aqui, é muito bom. A Lola se organizou de forma a preservar os empregos. Não é à toa que eu tô aqui, não, né? Assim, não falo para qualquer um. Hoje mesmo recebi o convite de um grande banco, né, com cachê para poder falar e ganhar dinheiro em cima da exploração dos outros. Eu não tenho coragem. Então, quando a Lola me convidou, eu disse, claro que eu falo e com tranquilidade, porque eu sei que foi uma empresa que se organizou para não demitir. Uma empresa que manteve os seus profissionais, seus trabalhadores protegidos em casa, pagando para eles o salário digno, né, que direcionou a sua produção, a produção de álcool gel e distribuiu nas comunidades cariocas. Então, assim, um orgulho imenso de estar aqui. Mas o que a Nai traz é isso, fui demitida, né? Como me organizar? Eu tenho dito muito assim para as pessoas que eu atendo, e é isso, né? A gente tenta mudar as estruturas ao mesmo tempo que tenta resolver o problema ali que é mais urgente. O que você sabe fazer que pode ser interessante, né? Outro dia mesmo uma paciente falou comigo, doutora Júlia, você não é médica não, eu não sei o que você era, mas eu não acho que você formou em medicina não. Porque no final da consulta ela saiu com uma prescrição assim, olha, procurar receitas de bolo. Porque ela disse, olha, eu gosto muito de cozinhar, eu faço um monte de coisa gostosa para minha casa. Então agora, nesse momento de demissão, de desemprego, talvez seja esse o nosso caminho, né? E é isso que eu te digo. O que será que dá para fazer? Né? Produzir algum alimento, produzir alguma coisa que seja útil, né? Buscar alguma coisa para vender. Gente, é isso aí. E nós vamos seguindo enquanto a gente não faz a revolução. Como faz para dormir sem ter que tomar remédio? Eu vou aproveitar essa pergunta, porque é nossos 2 minutos finais, para falar com vocês um pouquinho sobre o meu canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, é só vocês procurarem lá, Júlia Rocha, médica, alguma coisa assim, que vocês vão achar o meu canal. E eu falo, essa semana, aliás, hoje eu vou gravar vídeos sobre medicamentos para dormir, recursos para dormir, considerando todo esse contexto que a gente está vivendo, ferramentas para poder lidar com a insônia nessa situação. Gente, eu acho que eu já vou me despedir de vocês. Falta 1 minuto para a nossa live terminar. Eu quero agradecer muito esse espaço. Me sigam nas redes sociais, eu sou @cantora Júlia Rocha. Ixi, será que dá tempo de eu cantar? Eu vou cantar uma música que faz todo sentido para esse momento, uma música gravada pela Marisa Monte, que diz assim, ó. Dentro de cada pessoa tem um cantinho escondido,
decorado de saudade, um lugar pro coração pousar, um endereço que frequente sem morar, ali na esquina do sonho com a razão, no centro do peito, no largo da ilusão. Coração não tem barreira não, desce a ladeira, perde o freio devagar. Eu quero ver cachoeira desabar, montanha, roleta russa, felicidade. Posso me perder pela cidade, fazer o circo pegar fogo de verdade, mas tenho meu canto cativo pra voltar. Eu posso até mudar, mas onde quer que eu vá, o meu cantinho há de ir. Eu posso até mudar, mas onde quer que eu vá, o meu cantinho há de ir sempre. É isso aí, minha gente. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada, Lola. Até uma próxima. Tchau, tchau.